Spinoza sempre acreditou que a morte não era um fim, mas uma transição silenciosa, tão natural quanto o nascer. Em seus estudos mais profundos, ele encontrou relatos antigos que descreviam os primeiros 7 dias após a morte como um processo de clareza crescente, no qual a alma começa a perceber que deixou o corpo físico. Para Spinoza, esse momento inicial era o mais delicado, pois a consciência ainda se encontra próxima da vida que acabou de abandonar, observando tudo com uma lucidez que o ser humano raramente experimenta. Ele estudou manuscritos que afirmavam que, no primeiro dia, a alma permanece muito perto do corpo tentando compreender o que aconteceu. Não sente dor, mas estranhamento. Sente a própria presença expandida, sem limites físicos, como se agora ocupasse um espaço muito maior. Para Spinoza, essa sensação inicial era o marco da libertação, o momento em que a alma percebe que é mais do que sempre acreditou ser. Spinoza encontrou textos que descreviam o segundo dia como um período em que a alma revisita instintivamente lugares importantes de sua vida. Casas, ruas, memórias vivas no ambiente. Nada é planejado. Tudo é atraído pela emoção deixada ali. Ele acreditava que esse retorno não era nostalgia, mas reconhecimento. A alma precisa observar pela última vez a trama de experiências que moldaram sua jornada no mundo material. No terceiro dia, segundo escritos que Spinoza analisou, a alma começa a perceber as pessoas que amou, não como corpos, mas como presenças emocionais. Ela sente o impacto que causou, o amor que deu, o amor que recebeu e até o que não foi dito. Para Spinoza, esse encontro silencioso era um dos momentos mais profundos da transição. A alma entende com clareza absoluta o valor que cada relação teve em sua existência. Ele encontrou relatos sobre o quarto dia, descrevendo que a alma começa a se afastar da densidade do mundo físico, não por escolha, mas por atração, como se uma luz suave a chamasse para um nível mais sutil de consciência. Spinoza interpretou esse movimento como o início da separação definitiva entre o plano material e o espiritual. É quando a alma percebe que já não pertence mais ao ritmo da vida humana. No quinto dia, segundo tradições antigas que Spinoza estudou, a alma revisita a própria vida como quem observa um livro inteiro de uma só vez. Não há julgamento, apenas compreensão. Ela vê causas, vê efeitos, vê escolhas que antes pareciam confusas. Para Spinoza, essa revisão não serve para condenar, mas para iluminar. A alma entende por que viveu o que viveu e quais aprendizados daquele ciclo permanecem com ela. No sexto dia, a alma começa a sentir uma expansão intensa. Ela percebe que não está só, que existe algo maior envolvendo sua consciência, algo que sempre esteve ali, mas ficou oculto pela experiência física. Spinoza via esse momento como o início da reconexão com sua verdadeira natureza. É quando a alma deixa de olhar para trás e começa, pela primeira vez, a olhar para o que vem depois. E no sétimo dia, de acordo com os registros mais antigos que Spinoza encontrou, a alma finalmente se afasta da terra. Não é um adeus triste, mas um passo necessário. Ela segue para um plano onde será recebida, compreendida e guiada para a próxima etapa da existência. Para Spinoza, esse sétimo dia era o ponto exato em que a alma completa sua travessia e a morte se transforma, enfim, em renascimento. Spinoza descobriu que, no primeiro dia após a morte, a alma permanece extremamente próxima do corpo físico, não porque esteja presa a ele, mas porque ainda não compreendeu totalmente a separação. Para Spinoza, esse momento é profundamente humano. A consciência desperta para sua verdadeira natureza, mas ainda guarda a memória do peso, da respiração e até dos movimentos do corpo que acabou de deixar. Ela se percebe presente, mas diferente, como alguém que acorda em um lugar que reconhece, mas já não habita. Ele encontrou textos antigos que relatavam que a alma, nas primeiras horas, tenta se comunicar, tenta tocar, tenta falar, mas nada responde como antes. Não há medo. Há apenas surpresa, uma surpresa suave, como se algo dentro dela dissesse: então é assim que realmente sou. Spinoza via esse instante como um ponto de revelação, quando a alma percebe que sobreviver à morte é não apenas possível, mas natural. Spinoza estudou relatos que afirmavam que nesse primeiro dia
A alma é capaz de ver o ambiente físico com uma clareza ainda maior do que em vida. Ela percebe detalhes que antes passavam despercebidos, porque já não enxerga com os olhos, mas com a consciência. Tudo parece mais vivo, mais amplo, mais profundo. Para Spinoza, esse aumento de percepção era a prova de que a alma não perde nada ao deixar o corpo. Ela ganha. Ele observou que, segundo tradições espirituais antigas, a alma experimenta um tipo de liberdade inédita nesse primeiro momento. Não sente peso, não sente cansaço, não sente limitações. É como se pudesse estar em vários lugares ao mesmo tempo, movendo-se com a velocidade do pensamento. Spinoza acreditava que essa sensação era a primeira pista de que a verdadeira identidade da alma nunca esteve limitada ao físico. Nos manuscritos que analisou, Spinoza encontrou a ideia de que muitas almas nesse primeiro dia ficam próximas das pessoas queridas, observando seus gestos, ouvindo suas palavras, sentindo sua dor e seu amor. Embora não possam interferir diretamente, compreendem com profundidade tudo o que está acontecendo. A alma percebe a importância que teve na vida de cada um, e isso desperta nela uma compaixão silenciosa. Para Spinoza, esse encontro invisível era um dos momentos mais emocionantes da transição. Spinoza também descobriu que, nesse primeiro dia, a alma não sente solidão. Pelo contrário, sente a presença de algo maior ao redor, como se forças sutis a acompanhassem, guiando-a para que não se perca. Essas presenças não são figuras humanas, mas consciências que já passaram por essa travessia e agora auxiliam outras almas. Para Spinoza, essa assistência demonstrava que a morte não é um salto no vazio, mas uma travessia acompanhada. Ele concluiu que o primeiro dia após a morte é, para a alma, um despertar delicado. Ela ainda se sente ligada ao mundo, ainda observa os movimentos da vida, ainda tenta compreender a mudança, mas tudo isso acontece com serenidade. Não há desespero, não há ruptura traumática. Há apenas a descoberta de que a consciência continua, e continua mais viva do que nunca. Para Spinoza, esse era o primeiro grande segredo sobre a morte. Ela não destrói a alma, ela a revela. Spinoza descobriu que no segundo dia após a morte, a alma começa a se afastar lentamente do corpo físico e a seguir um impulso natural que a conduz aos lugares mais importantes de sua vida. Não é uma escolha consciente, mas uma atração emocional. A alma retorna a ambientes que deixaram marcas profundas, a casa onde cresceu, o lugar onde amou, onde sofreu, onde celebrou. Cada espaço desperta uma memória viva. Para Spinoza, esse movimento não é nostalgia, mas reconhecimento. A alma revisita os cenários que moldaram sua jornada. Ele encontrou textos antigos que afirmavam que a alma, ao retornar a esses lugares, não vê apenas paredes ou objetos. Ela percebe a energia retida ali, as emoções que deixou impregnadas no ambiente, a atmosfera afetiva acumulada ao longo dos anos. Spinoza acreditava que isso permitia à alma compreender sua própria vida com mais profundidade, enxergando como cada escolha influenciou o fluxo da existência. É como rever um quadro com novas cores, mais nítido, mais verdadeiro. No terceiro dia, segundo manuscritos estudados por Spinoza, a alma é atraída pelas pessoas que amou, não pelas aparências físicas, mas pelas conexões emocionais. Ela sente cada vínculo com uma clareza que nunca teve em vida. Percebe o amor que recebeu, o amor que ofereceu e até o amor que não conseguiu expressar. Para Spinoza, esse encontro silencioso com os afetos era um dos momentos mais poderosos da transição, porque a alma finalmente entende o impacto real que teve na vida de cada pessoa. Spinoza observou que a alma, nesse terceiro dia, não julga nem se julga. Ela não sente culpa pelo que faltou, nem arrependimento pelas falhas. Sente apenas compreensão. É como ver todas as relações da vida com uma luz suave que revela intenções, fragilidades e gestos que não foram percebidos enquanto a alma estava encarnada. Para Spinoza, esse entendimento era essencial para que a alma pudesse seguir em paz para as próximas etapas da travessia. Ele encontrou relatos que descreviam que nesse período a alma tenta comunicar seu amor, não com palavras, mas com presença. Muitas pessoas vivas relatam sentir a lembrança intensa de quem partiu nos primeiros dias após a morte, como um abraço invisível ou um pensamento que surge do nada.
Spinoza acreditava que essas percepções eram um eco do contato sutil da alma, uma última forma de expressar gratidão antes de se afastar do plano físico. Spinoza percebeu também que nesses 2 dias, a alma começa a compreender que não está mais limitada ao tempo humano. Pode revisitar momentos e lugares sem sequência linear. Tudo existe simultaneamente na sua consciência ampliada. Essa mudança profunda de percepção é o que marca a transição entre o apego ao mundo e a aceitação da nova condição. Para Spinoza, é aqui que a alma dá o primeiro passo real rumo ao desligamento. Ao concluir essa parte de sua investigação, Spinoza entendeu que o segundo e o terceiro dia após a morte revelam a profundidade da vida humana. A alma revive memórias, vínculos e ambientes não para se prender, mas para se despedir. Ela reconhece o valor de tudo o que viveu e, ao mesmo tempo, percebe que está se movendo para um espaço onde o passado não pesa mais. Para Spinoza, essa revisão amorosa é o coração da travessia espiritual. Spinoza descobriu que no 4º dia após a morte, a alma entra em um estágio decisivo de transição. Até esse momento, ela ainda se encontra profundamente ligada aos vínculos da vida que deixou para trás. Mas no 4º dia, algo muda. A alma sente um chamado suave, como uma luz distante, que a atrai para um plano mais sutil. Não é uma voz, não é uma ordem, é uma lembrança de quem ela realmente é, além da matéria. Para Spinoza, esse momento é o início do desligamento real do mundo físico. Ele encontrou manuscritos que descreviam que, nesse estágio, a alma começa a perceber que não pertence mais à densidade da Terra. As pessoas, os objetos e até as emoções humanas parecem distantes, como se estivessem ficando para trás em uma névoa cada vez mais fina. Não há tristeza nessa separação, há serenidade. A alma aceita naturalmente que seu tempo naquele plano terminou. Para Spinoza, essa aceitação silenciosa é uma das experiências mais impressionantes da consciência após a morte. Spinoza analisou tradições que afirmavam que o 4º dia é quando a alma se torna mais leve. É como se o peso das experiências terrenas, medos, conflitos, preocupações, começasse a se dissolver. O que permanece não são os eventos, mas a compreensão deles. É uma clareza que só existe quando a alma já está parcialmente além do corpo. Para Spinoza, essa leveza crescente era a confirmação de que a transformação espiritual está em pleno andamento. Ele encontrou relatos que diziam que, nesse momento, a alma percebe presenças espirituais com mais nitidez. Consciências que acompanham sua travessia, agora percebidas com maior clareza. Não são figuras humanas, mas presenças amorosas, conhecedoras do caminho. A alma se sente guiada, acolhida, segura. Para Spinoza, essa orientação invisível era essencial para que a alma não se apegasse ao plano que acabou de deixar. Spinoza observou também que, segundo algumas tradições antigas, nesse 4º dia, a alma já não tenta mais interagir com o mundo físico. Ela não tenta tocar, não tenta falar, não tenta chamar. Ela percebe que sua comunicação com os vivos pertence agora ao reino da memória e da intuição. É aqui que muitos relatos de últimos sinais das pessoas falecidas se encerram. Para Spinoza, isso marcava a transição completa entre presença e partida. Ele estudou narrativas que afirmavam que, nesse ponto, a alma começa a sentir uma expansão interior profunda. Ela compreende que é maior do que a identidade limitada da vida que teve. Lembra-se de existências anteriores, reconhece padrões, percebe a continuidade da própria jornada. Para Spinoza, essa expansão é o momento em que a morte deixa de ser um evento e se torna conhecimento. A alma entende que nunca deixou de existir, apenas mudou de forma. Ao finalizar sua análise sobre o 4º dia, Spinoza concluiu que esse é o instante em que a alma finalmente se desapega da terra. Já reviu memórias, já reencontrou afetos, já reconheceu seu impacto no mundo. Agora, ela está pronta para seguir adiante. Para Spinoza, o 4º dia é o limiar entre o humano e o eterno. O momento exato em que a alma percebe que não está indo embora, mas voltando para casa. Spinoza descobriu que no 5º dia após a morte, a alma entra em um dos processos mais profundos e enigmáticos de toda a travessia, a revisão completa da vida que acabou de deixar.
Não se trata de um julgamento ou de uma punição, mas de um entendimento. A alma vê cada momento, cada escolha, cada gesto com uma clareza absoluta, como se observasse sua própria história de fora, sem filtros emocionais. Para Spinoza, esse era o instante em que a alma finalmente compreendia seu propósito naquela existência. Ele encontrou manuscritos que afirmavam que essa revisão não acontece de maneira linear. A alma não vê a vida como uma sequência de fatos, mas como uma rede. Ela percebe como cada ação influenciou outra, como cada decisão criou ondas que tocaram outras pessoas, outros destinos. Para Spinoza, esse era o maior choque da consciência. Perceber que nada foi pequeno, que tudo teve impacto, mesmo o que parecia insignificante. Spinoza estudou tradições espirituais que afirmavam que, nessa fase, a alma sente todas as emoções que causou nos outros. Não como sofrimento, mas como compreensão. Ela sente a alegria que gerou, a dor que provocou, o conforto que ofereceu e até a ausência que deixou. Para Spinoza, esse era o ponto mais humano de toda a travessia, porque a alma finalmente entendia o verdadeiro alcance de sua presença na vida dos outros. Ele encontrou textos que descreviam que, nesse momento, não há vergonha nem arrependimento. Há apenas lucidez. A alma reconhece suas falhas, mas também entende suas limitações. Percebe o que poderia ter feito melhor, mas compreende por que não fez. Para Spinoza, esse tipo de compreensão libertava a alma do peso emocional que carregou durante a vida física. Era o início de uma paz profunda. Spinoza analisou relatos, segundo os quais, durante essa revisão, a alma percebe claramente seus aprendizados. Ela vê quais experiências foram essenciais, quais desafios moldaram seu caráter, quais encontros transformaram sua consciência. Nada é desperdiçado. Tudo tem sentido. Para Spinoza, essa era a prova de que a vida humana, apesar de parecer caótica, segue uma estrutura perfeita de crescimento espiritual. Ele estudou tradições que afirmavam que essa revisão da vida inteira não dura apenas alguns instantes. É vivida como uma experiência expansiva fora do tempo humano. A alma se vê por completo, sem fragmentos. É como observar uma luz que revela tudo simultaneamente. Para Spinoza, essa visão total era o verdadeiro despertar da alma para sua identidade eterna. Ao concluir sua investigação sobre o quinto dia, Spinoza acreditava que esse era o momento mais transformador de todos. A alma não revisita sua vida para sofrer, mas para aprender. Não se culpa, mas se compreende. Não lamenta o que viveu, mas percebe o valor de cada experiência. Para Spinoza, o quinto dia é o instante em que a alma abraça sua própria história e, ao fazê-lo, se prepara para seguir adiante com leveza e sabedoria. Spinoza descobriu que, no sexto dia após a morte, a alma vive um dos fenômenos mais surpreendentes de toda a travessia, a expansão total da consciência. Após revisar sua vida, seus vínculos e seus aprendizados, ela começa a perceber algo que sempre esteve presente, mas oculto pelo peso do corpo físico, sua verdadeira amplitude. A alma sente que se torna maior, mais clara, mais luminosa. Para Spinoza, esse era o momento em que a alma despertava plenamente para sua natureza eterna. Ele encontrou manuscritos que afirmavam que nesse estágio, a alma percebe não apenas a si mesma, mas também a teia maior da qual faz parte. Ela reconhece que nunca esteve isolada, que sua existência sempre esteve conectada a outras consciências, a outras vidas, a outros ciclos. Para Spinoza, essa percepção era a chave para entender que a individualidade humana é apenas uma fase, bela, necessária, mas temporária. Spinoza estudou tradições que descreviam que, no sexto dia, a alma começa a lembrar de outras vidas. Não como memórias detalhadas, mas como impressões profundas, como ecos antigos que agora fazem sentido. Ela percebe padrões que se repetem, temas recorrentes, vínculos que atravessam encarnações. Para Spinoza, esse reconhecimento era uma das maiores confirmações de que a existência é contínua e não limitada a uma única vida. Ele encontrou relatos que diziam que, nesse momento, a alma sente uma presença ainda mais forte ao seu redor, uma espécie de consciência superior, ampla e serena, que a acolhe sem palavras. A alma se sente compreendida por completo. Não há medo, não há pressa, não há exigências. Há apenas uma sensação profunda de retorno. Para Spinoza,
Essa presença era a própria expressão do que muitos chamariam de princípio divino. Spinoza observou que, segundo textos antigos, a alma percebe que não está sendo julgada por nenhuma instância externa. Todo o entendimento que vive é interno, natural, inevitável. Ela compreende o bem que fez, o mal que causou, e entende como tudo isso contribuiu para a sua evolução. Para Spinoza, esse era um ponto fundamental. O universo não pune, não recompensa, apenas revela. Ele estudou tradições que afirmavam que, ao expandir sua consciência, a alma começa a soltar completamente qualquer resquício de identidade terrena que ainda carregava. O nome, o corpo, a profissão, os medos, os títulos, tudo isso se dissolve como névoa diante de um sol nascente. O que resta é a essência. Para Spinoza, esse retorno à essência era a verdadeira libertação espiritual. Ao finalizar sua análise sobre o sexto dia, Spinoza concluiu que este é o instante em que a alma, finalmente, deixa de olhar para trás. Ela já compreendeu sua vida, já revisitou seus afetos, já reconheceu seus aprendizados. Agora, ela volta seu olhar para o que vem adiante. Para Spinoza, o sexto dia é o limiar do infinito, o momento exato em que a alma reconhece com absoluta clareza quem ela sempre foi. Spinoza descobriu que, no sétimo dia após a morte, a alma completa a fase de transição entre o mundo físico e o espiritual. É o momento em que ela finalmente se afasta da terra e segue para um plano mais elevado, guiada por uma força que parece conhecê-la desde sempre. Não há ruptura, não há queda, não há dor. A alma simplesmente se deixa conduzir, como alguém que entrega o corpo à água e flutua. Para Spinoza, esse sétimo dia era o ponto preciso em que a vida humana termina e a vida verdadeira começa. Ele encontrou manuscritos que afirmavam que, nesse estágio final, a alma passa por um portal de consciência. Não é um lugar, não é um espaço físico, mas uma mudança vibratória. A alma atravessa essa passagem como quem muda de estação. Tudo fica mais leve, mais amplo, mais silencioso e mais profundo ao mesmo tempo. Para Spinoza, essa transição era a prova de que o universo opera em diferentes níveis de realidade, e a morte é apenas o movimento de um para outro. Spinoza estudou tradições que descreviam que, ao atravessar esse limiar, a alma encontra seres que não são familiares na forma, mas familiares na sensação. São consciências que já completaram suas próprias transições e que agora auxiliam outras almas a compreender onde estão e o que acontece a seguir. Para Spinoza, esses seres eram como professores silenciosos, que orientavam a alma sem palavras, apenas com presença e sabedoria. Ele encontrou relatos que afirmavam que, nesse momento, a alma recebe uma compreensão completa do sentido de sua travessia. Ela percebe que a morte não foi um fim repentino, mas a etapa final de um ciclo que precisava ser concluído. Entende que a vida física foi apenas uma parte de um processo muito maior e que agora está pronta para o próximo passo. Para Spinoza, esse entendimento profundo é o que permite à alma seguir adiante sem medo. Spinoza analisou textos que descreviam que, uma vez no plano espiritual, a alma passa por um estado de descanso. Não é sono, mas recuperação. Ela se recompõe, recupera sua energia, reorganiza sua consciência. É como se respirasse pela primeira vez sem limites. Para Spinoza, esse descanso era essencial, pois permitia que a alma se libertasse de qualquer resíduo emocional da vida física. Ele estudou tradições que afirmavam que, ao final desse sétimo dia, a alma começa a perceber seu novo propósito. Algumas seguem para estados de aprendizado, outras para planos de orientação, e algumas se preparam para um novo ciclo de encarnação. Não há imposição, há escolha. Para Spinoza, essa liberdade era a marca mais clara de que o universo é guiado por um princípio de expansão e não de punição. Ao concluir sua análise sobre o sétimo dia, Spinoza entendeu que a morte é, na verdade, a continuação da vida sob outra forma. Nada se perde, nada se encerra, tudo apenas se transforma. Para ele, o sétimo dia é o portal definitivo, o momento em que a alma deixa de ser visitante no mundo físico e retorna ao vasto campo do qual sempre fez parte. A travessia termina, a jornada continua. Spinoza,
Ao finalizar seus estudos sobre o que acontece com a alma nos 7 dias após a morte, percebeu que esses relatos não eram apenas descrições espirituais. Eles formavam um mapa que mostrava, passo a passo, como a consciência humana se desprende do corpo, revisita sua história, compreende seus vínculos, expande sua identidade e finalmente retorna à sua origem. Para Spinoza, entender essa travessia era entender também a vida, porque só compreendemos realmente o que é viver quando reconhecemos que nunca deixamos de existir. Ele concluiu que cada um dos 7 dias representa uma etapa interna da alma. O primeiro dia simboliza o despertar. O segundo e o terceiro, o reconhecimento do que amou e viveu. O quarto, o desligamento do mundo físico. O quinto, a compreensão da própria história. O sexto, a expansão da consciência. E o sétimo, a união com algo maior. Para Spinoza, essa estrutura não era alegórica, era um testemunho da própria natureza da consciência. Spinoza percebeu também que esse conhecimento transformava a relação humana com a morte. Ele acreditava que, ao entender o processo, o medo diminuía. Não porque a morte fosse suave, mas porque ela deixava de ser desconhecida. A alma não cai no vazio. Ela caminha, ela aprende, ela se liberta. Para Spinoza, a morte era apenas o momento em que deixamos de confundir nossa existência com o corpo que temporariamente ocupamos. Ele estudou textos que mostravam como antigas tradições espirituais e filosóficas descreviam a morte de maneira semelhante, apesar de separadas por culturas e séculos. Todas falavam de um retorno, de uma expansão, de uma revelação final. Para Spinoza, essa convergência era a prova de que há uma verdade profunda por trás dessas narrativas, uma verdade que atravessa fronteiras e que sempre esteve ao alcance da humanidade, mas que foi esquecida por medo, dogma ou ignorância. Spinoza acreditava que compreender os 7 dias após a morte ajudava também a compreender o sentido da vida. Ele dizia que, se tudo será revisto com clareza, então o que importa não é a aparência das ações, mas sua intenção. Não são os títulos, mas os vínculos. Não é o sucesso, mas o impacto real que deixamos. Para Spinoza, a alma leva consigo apenas aquilo que realmente conta, e isso muda a forma como escolhemos viver. Ele também observou que, ao entender essa travessia, o ser humano passa a reconhecer a continuidade da existência. Não há ruptura entre a vida e a morte, apenas mudança de estado. A alma segue aprendendo, evoluindo, escolhendo. Para Spinoza, essa continuidade era a maior prova de que a existência humana é parte de um ciclo muito mais amplo, belo e inteligente do que qualquer doutrina isolada poderia descrever. Ao finalizar seus estudos, Spinoza afirmou que a morte não deveria ser vista como inimiga, mas como mestra. Ela revela o que realmente somos, o que realmente importa e para onde realmente vamos. Os 7 dias após a morte são o caminho pelo qual a alma retoma sua verdadeira forma, sua verdadeira memória e seu verdadeiro propósito. Para Spinoza, essa era a revelação primordial. Ninguém desaparece, ninguém se perde, todos retornam, sempre.